Vou começar te perguntando, em vez da gente ir para os signos, o que deve ser esse ano de 2026 segundo a astrologia, né? Quais são as características dele? Ele vai ser propício para quê? É um ano de colheita? É um ano de plantar as coisas para colher mais adiante? Queria que tu falasse um pouco no geral sobre esse ano de 2026 do ponto de vista astrológico. Muito bem. Bom, nós temos um ano extremamente importante na astrologia, na numerologia. Nós temos um recomeço de ciclo. A soma de 2026, ela equivale a 1. Então, quando nós temos um ano 1, pela numerologia, nós estamos recomeçando algo. Pela astrologia cabalística, existe um processo de transformação. E os ciclos de 2026, eles abrem muito para a gente sobre como nós vamos agora falar de outros temas. Até 2025, nós estávamos fechando um período de 9 anos que tinha muita conexão com pandemia, com o que a sociedade havia trabalhado com pandemia. Amor universal, compreensão universal. Então, eu aqui, alguém da China, sabemos exatamente o que é estar em exílio, sabemos exatamente as sensações de não poder enterrar um parente, a gente sabe. E a gente também sabe as sensações que vieram no pós-pandemia, que foi a vontade de viver tudo no extremo. Quando chega 2026, a gente está no momento onde o universo explica para a gente que estamos numa mudança de ciclo. Não vamos mais falar de pandemia. Não vamos mais falar sobre como nós somos parecidos uns com os outros. A gente tem na astrologia 4 mudanças simultâneas de planetas importantes para a gente enquanto sociedade. E essas mudanças, simultaneamente, aconteceram pouquíssimas vezes na história. Eu imagino que seja algo muito marcante para esse ano de 2026, né, Virgínia? Isso, além de ter acontecido poucas vezes na história, talvez ninguém vivo pode contar pra gente o que é experienciar esses ciclos. E é assim que a astrologia trabalha, com repetição de padrões de ciclos. E essa... Pode falar, Virgínia, desculpa. Não, eu ia perguntar o que significa esse ciclo ocorrendo agora, neste momento. Ótimo. Muito bem, então quais foram as vezes que esse ciclo já aconteceu? Revolução Francesa, Revolução Americana, queda de Império Absolutista. Então, existem temáticas que se repetem. E essa é a ideia da astrologia, mapear quais são as temáticas que já aconteceram nesse ciclo e que, portanto, cerca de 250 anos depois, elas podem aparecer de novo para a gente. Num contexto mundial. Então, a gente vê repetição de reformas na igreja, reformas protestantes, reforma religiosa. Então, provavelmente, a gente tem aí 10 anos pela frente, onde a parte de religião do mundo vai se reconfigurar. A gente vai fazer algumas escolhas do que a gente se identifica espiritualmente. Além disso, nós temos 2 planetas entrando no signo de Áries, que é um signo que fala sobre o coletivo estar sentindo um aumento de tensão. Então, a gente vai falar mais sobre conflitos, sobre líderes e alianças se unindo, sobre conquistas de território, principalmente ilhas, principalmente questões envolvendo mar, navio ou o próprio espaço. Isso é muito característica dessas temáticas. A gente vai falar do povo passando a exigir muitas coisas. Então, reforma protestante, Revolução Francesa, é o povo querendo subverter algum tipo de ordem. Então, estamos também nos preparando para vamos mudar uma ordem política. Quem que vem para o poder? Quem precisa ter voz? Isso é 2026 para frente. Deve ser um ano muito pacífico, pelo que tu está trazendo. Eu estou entendendo que tem uma propensão a revoluções que pode, no médio e longo prazo, ser interessantes, mas elas também envolvem sempre algumas rupturas, traumas, enfim. Então tem essa tendência de 2026 ser um ano mais pesado. No sentido dele dar início a esse ciclo. Então, a gente muda os temas, a gente vai ter que olhar para esses conflitos de guerra, liderança, a gente vai falar sobre isso. O que a gente acredita, do lado de quem a gente está. É como se 2025 ele tivesse sido simplesmente preparatório dessas temáticas. Então, ele apresentou, o próximo mundo que vocês irão viver
vai envolver subversão de ordem, vai envolver questionamento de políticas públicas, vai envolver uma união do povo, vai envolver questionamentos importantes nos Estados Unidos, porque no último ciclo a gente teve uma independência da Inglaterra. Então, no cenário político, a gente é muito assim, ansioso por esse novo ciclo, porque ele vai mudar essas temáticas. Ele vai falar de se abrir para a tecnologia, impactos de tecnologia, inteligência artificial, robótica. Isso não vai ser mais distante. Essa é a nossa próxima realidade. Virgínia, então, qual é? Oi, pode falar. Pode concluir, perdão, que depois eu faço a pergunta. Achei que tu tinha concluído, desculpa. Imagina! Então, eu diria que a grande reflexão que a gente tem nessa transição de fases, portanto, pessoalmente, é qual é a minha estratégia, né? O que eu vou recomeçar daqui para frente? E recomeçar não impulsivamente como pós-pandemia, mas ciente de que eu preciso de fazer escolhas maduras, porque é um mundo que está mudando. Pode perguntar. A minha dúvida é se para 2026 já é possível ver alguns signos que talvez estarão num melhor momento, passando por uma fase de sorte, não sei se essa expressão é correta, e signos que talvez precisem ter atenção que 2026 vai ser um ano mais turbulento. Existem 4 mudanças de planetas importantes em Gêmeos, Aquário e 2 planetas em Áries. Portanto, existe uma curiosidade muito grande da nossa parte na astrologia sobre o impacto que esses 3 signos vão ter. A gente sabe que esses 3 signos eles vão ser bastante chamados a novas oportunidades, a seguir caminhos diferentes, a procurarem estudos novos, incorporarem técnicas diferentes naquilo que eles fazem, seguirem caminhos mais autorais, às vezes questionarem na sua própria profissão um caminho mais tradicional, o que a gente pode fazer de novo, o que a gente pode falar que ninguém está falando. Então, esses são 3 signos que precisam começar a olhar para o futuro. As grandes oportunidades de mudanças longas, né, envolvem muito esses 3 signos. Eu acho que Peixes tem uma oportunidade incrível também no próximo ano, que é a saída de planetas densos desse signo. Então, eles vão se sentir mais leves, eles vão sentir que a vida está andando, eles vão sentir que eles têm mais força para concretizar, que agora eles estão mais maduros para as escolhas que eles têm para fazer aí para frente. Então, acho que sair de um signo, um planeta, quando ele sai, ele dá uma aliviada. Touro também, na medida que Urano vai sair de Touro, ele estava lá desde 2018, então trazendo muita mudança para as pessoas de Touro, muito contraste entre apego e para onde eu quero ir. Então vai aliviar, vai ser um momento mais de reconstrução, de colheita, de sentir a terra um pouco mais firme, o que é muito importante para o Touro, né? Ele tem essa memória terra ativada. Nós temos também um alívio para Capricórnio, que desde 2018 tinha ali uma influência forte de Plutão, trazendo reconstruções. Então também é um signo que vai ter muita oportunidade. E o maior de todos, na minha opinião, é Leão, que tem a entrada de Júpiter, que é um grande benéfico, um expansor criativo. Então, leoninos, vocês têm uma grande oportunidade de se afirmar o nome de vocês, as paixões de vocês, os hobbies, apostar nelas, recuperar a autoestima, a confiança. Inclusive, esse é um grande conselho para 2026. Aposte nas suas paixões, aposte naquilo que o seu coração vibra, que você ama falar a respeito, porque isso tem muito potencial de colheita. Não sei, Thiago, se tu tem alguma aí, eu tenho mais várias. Queria te perguntar, Virgínia, sobre 2026 deve ser especialmente marcante em que aspectos? Tu disseste, claro, que é um ano que marca um recomeço, né? Recomeço de era, né? De um momento importante para a humanidade, de um modo geral, mas ele deve, tem alguns sinais assim que aparecem, que devem ocorrer em 2026, por exemplo, guerras, por exemplo, Deus me livre, pandemia, ou, por exemplo, reconciliação das pessoas. As pessoas vivem num momento muito bélico, né? Eu não me refiro à guerra entre países necessariamente, mas as relações interpessoais, elas atravessaram anos muito difíceis, né? Por causa da polarização política, enfim. O que é possível dizer sobre esse cenário em 2026 das relações humanas? Eu acredito que a gente caminha
ainda para lidar com polarizações. Então, acho que quando você fala desse posicionamento um pouco bélico, é essa polarização, é essa defesa ao extremo das opiniões. E eu acho que essa é uma tendência que se acentua. Então, quais são os movimentos, quais são os sinais que 2026 pode oferecer para a gente? Formação de alianças muito mais concretas, quem é aliado de quem, isso vai ficar claro, quem é o líder, quem é o inimigo. Um outro movimento que eu acredito e aposto muito, não só para 2026 tendo início, mas para os próximos 10 anos, é esse contexto mundo ocidental versus mundo árabe. Eu acho que a religião ela passa a ser novamente esse instrumento de divisões para a gente. Acho isso muito importante, apostaria muito em temáticas envolvendo o mundo árabe, em temáticas envolvendo o eixo da ditadura, Rússia, Coreia do Norte, China, como que isso vai acontecer versus o mundo do Ocidente. Disputa por ilhas é um sinal muito importante, então Taiwan, Cuba, o que a gente vai, como vão ser os posicionamentos daqui para frente, eu acho que são temáticas assim que estão no topo, e um coletivo que vai percebendo que o movimento está se intensificando, portanto eu preciso criar uma estratégia sabendo que esse mundo está mudando, a economia está mudando e eu preciso me readaptar. A gente está conversando com a astróloga. Pode falar, é a Virgínia Rodrigues. Pode perguntar, Mari. Tá. Eu tive uma pequena oscilação de internet. Desculpa, Gurias. Aí, Mari. Tô com delay, né? A Virgínia, eu queria te perguntar se tem algo que a gente possa fazer no nosso dia a dia para contribuir, assim, para que as coisas boas sejam mais intensas, né? Tem alguma... Não sei o que poderia ser, se é alguma cor que a gente usa, se é alguma pedra, alguma coisa que combine com o nosso signo e que possa potencializar as coisas boas ou até ajudar a amenizar as fases difíceis. Muito bem. Essa é uma grande curiosidade, até mesmo para o rito de passagem de 31 de dezembro. Pensando nesse contexto, eu acho que a gente precisa de uma autoanálise e pensar, se em 2026 eu preciso de estímulo para recomeçar, ou seja, eu venho de um momento de paradez e eu preciso de acelerar esse processo de crescimento, então muito provavelmente a gente já vai pender para cores mais relacionadas ao dourado, então passar o ano novo de dourado, para quem precisa de aproveitar essa energia para ganhar coragem, ganhar iniciativa e enfrentamento. Eu não recomendo vermelho. Vermelho na classificação de cromoterapia é o que mais tem frequência baixa, tem associação com sangue, tem associação com guerras, com conflitos. Então, se a gente pensar que isso simbolicamente é uma mensagem do que a gente espera, a gente pode intensificar características densas que o próprio ano já tem. Então, não recomendo o vermelho, recomendo o dourado. Claro, caso você já seja essa pessoa que é mais acelerada, que é mais explosiva, e você sente que você vai precisar ter sabedoria para lidar com essas oportunidades, eu recomendo o verde água. E temos um cristal muito interessante para ser usado também para esse próximo ano, que é o cristal de água marinha, que fala justamente sobre a gente saber ter sabedoria, a gente ter discernimento para reconhecer quando é o momento de agir e quando nós somos impotentes diante daquela situação, e a vida espera que a gente então faça uma análise do que ela quer ensinar para a gente, não entre no modo de guerra. Então são duas opções que eu dou para essa virada, e eu acho que uma autoanálise cabe muito bem, se eu vou para o dourado ou se eu vou para um verde água, ou até para o verde em si. Virgínia, como astróloga, tu não analisas somente os signos como um todo, no geral tu faz alguns atendimentos individuais, inclusive alguns artistas famosos também receberam atendimentos teus. Como é que funciona? Como é que tu identifica que aquela pessoa que é do mesmo signo é diferente de outra pessoa? Tem um protocolo, uma maneira em que tu aja, perguntas que tu faz? Vamos lá. Eu atendo há alguns anos, assim, diariamente. Eu tenho um questionário de perguntas que a pessoa me responde, me contando a vida dela. Então, a gente não se propõe a ser vidente. A gente se propõe a trazer realmente um autoconhecimento. Como que eu funciono? Como que eu posso usar o melhor de mim? E como que eu posso lidar com os meus próprios inimigos internos
sem achar que eles vão me destruir o tempo todo e eu preciso estar no modo de defesa, de medo, de pânico, onde as minhas decisões naturalmente não condizem com o que o meu coração deseja. Então, o mapa, ele é o espelho da data do nosso nascimento, data, horário e local de nascimento. Ele não começa ali, nós escolhemos uma família, nós escolhemos um clã para vir. Então, esse mapa representa a nossa missão no micro, dentro da família. O que era esperado de nós, o que o nosso clã precisava, quais eram os ensinamentos que eles nos deram, os valores que eles nos deram, o que veio equivocado, o que veio como um dom para você. Então, isso vai se repetir em ciclos da vida. O mapa, ele vai te dar idades em que acontecimentos importantes vão acionar essas experiências para que você ressignifique elas e desperte para o que é o seu grande dom, as suas evoluções. Cada um é um. A gente pode ter características comuns, simetrias. Então, duas pessoas do mesmo signo, eles têm dons em comum. Mas a missão deles com esse dom é dada pelo mapa todo que a gente vai analisar e a gente vai encontrar. Desde da projeção, o que era esperado nessa gestação, qual foi o contexto, até como esse mapa está se manifestando no meu dia a dia hoje. A profissão que eu escolhi, como está o meu relacionamento, os meus medos, as minhas ambições. Então, a gente entende como esse propósito está sendo cumprido para aproximar você de você mesmo. E, claro, isso traz alegria, conforto, alívio. Né? A gente lida com a vida de uma forma muito mais leve, depois de entender um pouco mais. Virgínia, tem muitas perguntas de ouvintes sobre o seu próprio signo. Como a gente já passou por Áries, Touro, Gêmeos, eu estou anotando aqui... Capricórnio, ela já deu uma... Falou Capricórnio, falou Aquário, falou Leão. Peixes e Leão. Então, tu teria como passar bem rapidinho pelos outros? Eu digo aqui, tu dá uma, duas, três linhas sobre como deve ser 2026? Claro! Então aqui, Câncer, por exemplo, que não foi falado ainda. Ok. Bom, Câncer, nós temos o final da passagem de Júpiter e sempre muito interessante o final de um planeta por um signo, ele é sempre muito benéfico de reconstrução, então ali a gente tem a parte emocional de Câncer entrando no lugar, né? Eles se sentindo mais em paz, mais calmos, menos turbilhão emocional e entendendo mais oportunidades se abrindo, que campos que eles podem crescer. Vou te pedir para ser um pouquinho mais concisa dentro do possível, claro. Vamos lá, Virgem. Sou faladora, pode não tem problema. Virgem. Virgem, alívio, crescimento, a gente fala de trabalho fluindo, aumentando oportunidades, saindo Saturno de Peixes, distensionando os virginianos. Libra, Plutão e Gêmeos formam trígono, então a gente fala de novas conexões, novas amizades, novas relações, então a vida social de Libra é mudando de uma forma muito positiva. Escorpião, nós temos ali alguns aspectos que vão ser feitos com esse Plutão em Aquário, então eu acredito que eles também estão num período de transformação, mudando, vida nova, casa nova, trabalho novo, oportunidades novas, para onde eu vou quando eu paro de olhar para a dor e quando eu foco nas oportunidades. E por fim o meu aqui, que é Sagitário, Júpiter entrando em Leão, forma um trígono, então além de não ter aspectos grandissimamente desafiadores, a gente também fala deles seguindo caminhos novos, buscando novas filosofias de vida, um pouco mais entendendo o propósito deles aqui, ganhando coragem, ganhando vitalidade, ânimo de novo, então eu acho que eles vão sentir assim uma dose grande de confiança fluindo nas veias. Virgínia, a gente infelizmente tem que encerrar, foi muito boa a conversa contigo, mas pelo que eu estou entendendo tem algo que une todo mundo, pelo que tu tem falado, que tem algo de positivo em 2026. É um ano, pelo que eu estou entendendo, difícil também, polarizado, né, com impactos agressivos e uma mudança de era que deve recomeçar agora, mas tu tem falado muito sobre as pessoas mais leves, né? Percebendo isso com novos caminhos e se entendendo de uma maneira menos pesada, assim, a vida um pouco mais tranquila, me deu essa impressão. Se reapaixonando pela vida. Eu acho que é muito sobre deixar os nossos hobbies, as nossas paixões, elas nos reacenderem e mudarem até as nossas perspectivas profissionais, perspectivas familiares.
Virgínia, se puderes deixar Obrigada, as redes Virgínia. sociais, contatos, Virgínia Rodrigues. Rodrigues Virgínia, em todas as redes. Muito obrigado, astróloga. Eu que agradeço.